castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, amados irmãos. Que a graça do Senhor nos assista mais uma vez e que nos fale aos corações por meio da sua santa e poderosa palavra. Nós que somos a noiva do Cordeiro, somos a igreja do Senhor, reunidos neste lugar com o intuito de experimentar de todas as graças, todos os benefícios que o nosso Pai reservou para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o nosso coração deve mesmo se encher de toda alegria, de toda gratidão, porque nós somos um povo diferente, um povo amado pelo Senhor, chamado por Deus para ser um povo santo, para expressar com tudo aquilo que temos a maravilhosa graça do Senhor que nos salvou da morte. Por isso, irmão, alegre o seu coração, disponha o seu coração para agora ouvir a palavra do Senhor e ser por ela instruído. Vamos abrir Mateus capítulo 6, ainda estamos na oração do Senhor. Nós vamos iniciar nessa noite a exposição da petição que está no versículo 12. A sexta petição desta oração do Senhor que trata do perdão. Quinta petição, melhor dizendo, desta oração do Senhor. Nós já vimos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O pão nosso dá-nos hoje. E agora, em quinto lugar, a quinta petição: perdoa-nos as nossas dívidas. Vamos ler juntos esse versículo, Mateus 6, 12. Leiamos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor nosso Deus, nós te pedimos graça, a fim de que a tua palavra possa ser claramente comunicada nesta noite. Te peço, ó Deus, a orientação do teu Santo Espírito, para que as minhas palavras, ó Deus, sejam palavras fiéis à tua palavra, de modo que tanto eu quanto os meus irmãos sejamos edificados, transformados, renovados naquilo que for necessário, uma vez que a tua palavra ela nos corrige, ela nos educa, ela nos repreende, ela nos consola. Por isso, ó Deus, cumprindo a própria determinação do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, por tua misericórdia e graça, nos ensine nesta noite, e que possa ser, ó Deus, um passo a mais no processo de santificação de nossas vidas, que, como acabamos de ler no Catecismo, é, ó Deus, aquele morrer para o pecado, confiados na morte e na ressurreição de Cristo, que nos dá forças e nos capacita para sermos renovados em nosso viver e dessa maneira alcançarmos, ó Deus, a santificação, este processo grandioso de cada vez mais sermos parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Portanto, fala-nos, ó Deus, nesta noite, mesmo com nossas imperfeições, mesmo com os ruídos que criamos entre nós e tua palavra, que o Senhor, pela tua misericórdia, compadecendo-se de nós, fale aos nossos corações e faça-nos guardar a tua palavra, para que ela cumpra, ó Deus, o propósito de nos vivificar e de nos trazer esperança diante de situações que muitas vezes nos vemos, ó Deus, totalmente humilhados e incapacitados de alcançarmos. Dá-nos graça, nós que não tínhamos graça, dá-nos, ó Deus, perdão dos nossos pecados e dá-nos, ó Deus, ouvidos atentos para ouvirmos a tua voz. São estas bênçãos que pedimos confiados em Cristo, Jesus nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, o perdão é um dos mistérios mais profundos da vida cristã. Perdoar é talvez o desafio mais difícil de nós mesmos compreendermos
e transpormos a linha que divide o nosso orgulho, a nossa vaidade, da necessidade que nós temos de dependência, de humilhação, da certeza da graça de Deus em nossas vidas. Perdoar não é algo natural do ser humano, muito pelo contrário. O perdão é algo que nos leva a um processo de reconhecimento de nossos próprios pecados, que nos leva ao reconhecimento de nossa condição indigna e de uma dependência necessária da graça do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós temos uma dívida impagável, uma dívida que gerou em todos nós a morte, a condenação. Nós fomos criados por Deus para sermos santos, puros, contudo o pecado afastou-nos desta santidade e nos deu a morte, nos levou à morte. Nós não precisávamos romper o nosso relacionamento com Deus, mas por causa do pecado de Adão, todos nós já nascemos com este relacionamento rompido. Os anjos do Senhor estão à frente do jardim para impedir que os nossos olhos vejam a glória da graça de Deus e para impedir qualquer tentativa nossa de adentrar no lugar santo do Senhor, senão pelo mérito de Jesus Cristo. Portanto, esta petição inicialmente nos aponta para a nossa total insuficiência, para a nossa miséria, que é um termo muito utilizado pelos irmãos puritanos, os reformados, que entendiam que o homem em seu estado sem Cristo é um homem em total miséria, e a miséria indica a ausência de todo e qualquer mérito, a ausência de todo e qualquer recurso. É alguém que está de fato empobrecido de todos os seus recursos, e por isso ele não pode sequer pensar na possibilidade de alcançar o mérito, de alcançar o alvo que é Deus. Por esta razão, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de nos orientar para Deus, depois de dizer que nós devemos reconhecer que Deus é um Pai que nos assiste, que nos acolhe, é um Pai nosso, um Pai da sua igreja, um Pai do seu povo, um Pai que está nos céus. Ele não habita este mundo porque Ele é muito maior do que a sua criação. Um Pai que deve ter o seu nome dignificado, glorificado, como aliás nós cantamos aqui, lemos no texto de Apocalipse, aquele que é digno de receber todo louvor, toda glória. Depois de nos ensinar acerca do seu reino, que é um reino eterno, um reino composto, estabelecido por sua única vontade, um reino que subsiste contra todas as forças antagônicas, contra todos os inimigos. Depois de nos ensinar que este Pai, que é o Pai da igreja, o Pai do seu povo, que estabeleceu o seu reino, que cumpre a sua vontade porque Ele é soberano, Jesus nos diz agora que nós devemos descansar na providência desse Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dirige. Mas Ele quer agora que nós reconheçamos que há uma diferença imensa, insuperável, entre esse Deus e nós. Nós somos pó, somos miseráveis, somos indignos de qualquer condição de salvação. E é por isso que agora o nosso Senhor nos ensina a orar: perdoa-nos as nossas dívidas. E eu quero então, meus irmãos, destacar nesta breve mensagem desta noite aquilo que nós já temos tratado, aliás, nos estudos bíblicos, para os quais eu quero convidar aqueles que ainda não têm participado, do tema do pecado. O pecado, diz o nosso catecismo, é a falta de conformidade com a lei de Deus e qualquer transgressão desta lei.
O pecado é uma falha mortal do homem em cumprir as suas obrigações para com Deus. O pecado é o resultado daquela dívida de Adão, a dívida de desobediência, por meio da qual ele recebeu a condenação e a sentença de morte. Certamente morrerás. O pecado, portanto, irmãos, agora habitando os nossos corações, habitando a nossa natureza, nos faz totalmente contrários à lei de Deus. Nós somos miseráveis em tudo aquilo que pensamos, em tudo aquilo que desejamos, em tudo aquilo que falamos e que fazemos. Somos pessoas que inteiramente indignas do Evangelho do Senhor. E é por isso que muitos dos nossos irmãos, ao pregarem acerca dos grandes avivamentos, todos eles unanimemente diziam que todo avivamento começa com o reconhecimento dos nossos pecados, da nossa indignidade, o reconhecimento de nossa miséria, o reconhecimento de que nós não somos nada. E como escreveu Jeremias em suas lamentações, se é que temos de queixar de algo, que nós nos queixemos dos nossos próprios pecados, porque são os nossos pecados que nos separam de Deus, são os nossos pecados que traem sobre nós todo tipo de problema. É o pecado do ser humano que quebra os relacionamentos, é por causa do pecado que nós rompemos com Deus, é por causa do pecado que nós rompemos com as pessoas, é por causa do pecado que nós rompemos conosco mesmos. Por isso, todo desajuste que há no ser humano, tanto do ponto de vista psicológico, psíquico, relacional, tanto também do ponto de vista das suas obras, dos seus feitos, traz como causa o pecado. O pecado destruiu a criação do Senhor. E aquilo que nós lemos lá em Gênesis 1:31, quando Deus, depois de criar todas as coisas, disse: isso tudo é muito bom. Agora, tendo entrado o pecado no mundo, todas estas coisas que antes eram muito boas, tornaram-se completamente destruídas, arrasadas, a ponto de agora a própria natureza, como diz Paulo em Romanos 8, gemer por causa do pecado do homem. A criação chora o nosso pecado, porque a própria criação recebe os reflexos do nosso pecado. Dessa maneira, meus amados irmãos, não há como nós olharmos para qualquer coisa criada e não percebermos a degradação, a miséria, a corrupção. Não há como você olhar para qualquer coisa viva que você conheça e não destacar que ela está morrendo. E ela está morrendo exatamente porque o pecado entrou no mundo. Desde as coisas mais simples, desde as nossas plantinhas que morrem em nossos jardins, dos animais que morrem pelas ruas, ou daquelas pessoas queridas a quem nós amamos, que morrem diante de nós, ou até de nós mesmos, quando por vezes nós pensamos na nossa própria morte. Todas estas mortes que nós vemos, a morte da própria natureza, que também, sofrendo o efeito do pecado do homem, se deteriora por meio das erosões, por meio das grandes tempestades, que causam também problemas na própria natureza, rios que se poluem, ar que se polui. O pecado estragou todas as coisas. Não era para ser assim, mas assim se tornou, porque Adão um dia desobedeceu o nosso Senhor. E por isso ele causou ou trouxe sobre si uma dívida impagável. A dívida que era agora a dívida da perfeição. Adão deveria viver de tal maneira a assumir um estado de perfeição diante de Deus, para que ele pudesse cumprir toda a lei de Deus. Contudo, o problema de Adão agora era que o seu pecado, a sua natureza, tanto racional quanto afetiva, foi atacada pelo pecado.
E para tudo agora que ele olhasse, ou tudo aquilo que pensasse, a corrupção atacaria o seu coração e a sua maneira de ver, os seus pensamentos, os seus afetos, os seus desejos, tudo isso se tornou apodrecido. E, meus irmãos, isso, portanto, trouxe ao mundo problemas. O seu filho, Caim, demonstrou a força do pecado por meio de um homicídio, por meio de um assassinato. Logo na primeira geração de pais, logo depois nós vemos a terra se encher de pecado, a ponto de Deus resolver destruí-la com um dilúvio e salvar apenas uma família, a de Noé. O pecado se avolumou de tal maneira que não havia mais a possibilidade de o homem viver bem nesta terra. Deus a destruiu. Deus salvou um povo, prenunciando assim a salvação da sua própria igreja, mas demonstrando, por outro lado, que o pecado permaneceria. E quando nós pensamos que tudo poderia estar bem, porque afinal de contas Noé foi um homem justo, temente a Deus, como nós lemos, um homem santo, um homem que achou graça aos olhos do Senhor, quando tudo parecia bem, o pecado entra na família de Noé, e ele mesmo, por meio do seu filho, pecam contra o Senhor. O pecado do filho de Noé é um dos pecados mais horrendos, que hoje nós mesmos nos assustamos. Uma relação de pai e filho não permitida pelas Escrituras. Por isso, mais uma vez, Deus declara contra a criação, contra o homem, a sua ira, a sua justiça. E de lá para cá, meus amados irmãos, nós vemos repetidamente o pecado entrando nos corações dos homens. Não há como resolver o problema do ser humano a não ser por meio de uma conversão genuína. E toda conversão genuína começa com o reconhecimento dos nossos pecados, o reconhecimento do tamanho da dívida que nós temos diante de Deus. O grande problema, meus irmãos, da nossa geração contemporânea é que, tendo a pregação evangélica se tornado midiática, nós muitas vezes descansamos na ideia de que, sendo crentes, nós não precisamos mais nos preocupar com o problema do pecado. Afinal de contas, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e nós estamos salvos. Então, muitos de nós, às vezes, achamos que uma oração de confissão de pecados, de 30 segundos, no culto público, é suficiente para limpar as nossas almas. O irmão se levanta, vem até o microfone, e no máximo por 30 segundos, porque não passa disso, você pode cronometrar se quiser, pedirá perdão a Deus pelos pecados, dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados. Contudo, meus amados irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos com o coração sincero, nós vamos perceber que há pecados em nós, que há falhas em nós profundas. Não há nenhum de nós aqui que escape ao crivo, ao exame das Escrituras Sagradas. Qualquer um de nós, posto diante da lei de Deus, perceberá o quanto somos imperfeitos, o quanto temos pecado contra o Senhor, e o quanto, por causa desses pecados, a nossa vida vai de mal a pior, mesmo que nós tentemos maquiá-la com uma aparência de cristãos. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós parecemos crentes, mas não somos tão crentes assim. Quando as coisas apertam, ou quando conselhos de ímpios entram na nossa vida, nós somos muito mais suscetíveis a ouvir conselhos de ímpios. Somos muito mais apensos a ouvir conselhos de pessoas que desagradam o Senhor, de ateus, de filosofias, de ideias que são contrárias ao Senhor. Nós ouvimos pais crentes
preferirem conselhos de pessoas não crentes, de pedagogias não cristãs, do que ouvirem o ensino da palavra de Deus quanto ao modelo correto da criação de seus filhos. Às vezes, nós mesmos preferimos, com crises em nossos relacionamentos pessoais, com amigos, com maridos, esposa, filhos, com pessoas, conosco mesmo, preferimos também deixar para uma consulta secundária a palavra de Deus. Primeiro, eu consulto todas as outras coisas que o Google me mostra, todos os demais especialistas, e de vez em quando, para não parecer que eu sou um pagão, eu vou às Escrituras, vou à Bíblia, ouço o sermão de um pastor que fala verdades, que não negocia princípios, que não se importa com popularidade, e às vezes eu aceito isso com o coração aberto. Noutras, que é a maioria, digo: olha, esse pastor está meio desatualizado. Eu acho que não é bem assim, nós precisamos de algo mais do que a Bíblia. Porque hoje, gente, a gente vive num mundo, poxa, a ciência está aí, as coisas estão aí para que a gente conheça. E assim nós vamos vivendo vidas aparentemente cristãs. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos mostrou e mostrou àquelas pessoas de sua época que o maior perigo da religião é nós confiarmos na religião e abandonarmos o verdadeiro Deus. Não houve época mais evidente de religiosidade do que a época de Jesus. Jesus estava cercado de religiosos. Jesus estava cercado de gente que sabia a lei, de trás para frente, de frente para trás. Jesus estava cercado de pessoas que eram líderes, mestres da lei. Jesus estava cercado de discípulos, de multidões, de gente que por todos os lados trazia as suas compreensões, as suas ideias. Irmãos, Jesus veio num mundo onde a filosofia era a coisa mais rica do pensamento humano. O nosso Deus preparou o ambiente filosófico, o ambiente político e o ambiente religioso. O nosso Deus preparou os judeus, preparou os romanos e preparou os gregos. Jesus veio num ambiente em que todas estas coisas que dizem respeito à vida que os seres humanos acham perfeitas, religião, política e filosofia, era um ambiente perfeito. E Jesus virou as costas para estas três grandes instituições. Jesus não deu bola para a filosofia grega de Sócrates, Platão e Aristóteles. Jesus não deu bola para o governo do Império Romano, riquíssimo. Jesus não se importou com a religiosidade instituída dos judeus, porque todas estas coisas foram frutos da razão humana, do coração humano caídos. O que Jesus mais desejava é que estas pessoas reconhecessem a sua dependência dele. E é por isso que quando aquele homem chegou para ele e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: siga os mandamentos. O homem disse: quais são? Jesus disse: só 2.
Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a você. Aí ele olhou, pensou e falou: amar a Deus é tranquilo. Eu faço isso desde criancinha. Agora o próximo é complicado, Senhor. Quem é o meu próximo que o Senhor está querendo falar? Jesus fala assim, deixa eu contar uma historinha para você. Tinha um político, um religioso e um filósofo. Os três estavam passeando pela estrada. Todo mundo ali no ambiente. Todo mundo ali no ambiente. E de repente, um homem foi assaltado. Assaltado. Tiraram a roupa dele. E bateram tanto nele que ele não podia falar. Então ele não podia ser reconhecido. Sabe por quê, irmãos, que ele não podia ser reconhecido? Porque naquela época a pessoa era reconhecida por duas coisas: pela língua que ela falava e pela roupa que ela vestia. Se ela falasse aramaico, ela era de descendência judaica que morava entre os gregos. Se ela falasse hebraico, ela era judeu. Se ela falasse grego, era grego. Se falasse latim, era romano. Então, dependendo da língua que falasse, você tinha uma noção de quem era. E a roupa também. Os soldados vestiam de um jeito, os sacerdotes vestiam de outro, os escravos vestiam de outro. Esse homem que estava caído à beira do caminho não tinha nem roupa e nem falava. Não tinha como saber quem era. Certo? Passaram então o religioso, passou um outro que era ligado à adoração, também ao processo religioso, mas político, porque o sacerdote ele era relacionado à questão religiosa e política, certo? E finalmente passou um outro homem, que era um homem que não foi identificado como filósofo ou político ou religioso. Passou um homem qualquer, a quem Jesus disse, um samaritano qualquer. Os judeus tinham uma birra com os samaritanos, tem até hoje. E aquele samaritano olhou para aquele homem, ele não podia falar, não podia identificar quem era, mas ele fez algo que nenhum dos outros fez. Ele se compadeceu. E a compaixão daquele homem, por quem estava à beira do caminho, ela tem uma razão só. A razão da compaixão é porque aquele homem não estava preso aos problemas ou às suas convicções, nem religiosas, nem políticas, nem filosóficas. Se ele estivesse preso às convicções religiosas, ele não atenderia aquela pessoa. Aliás, ele não atendeu, porque ele passou de largo, porque ele sabia que se ele tocasse um corpo que fosse impuro, ele também se tornava impuro. Então ele preferiu se afastar. Aquele que era religioso e político também não quis fazer isso, porque ele não sabia quem era. Talvez se ele desse socorro àquele homem, ele entraria num processo, um problema diplomático. O que fazer? Jesus disse, olha, esse homem que passou, ele viu que o outro estava caído, pegou, levou até uma hospedaria próxima, uma pousada próxima, cuidou dos ferimentos dele, cuidou das suas feridas e disse ao dono da pousada, olha, cuida dele para mim, eu vou precisar fazer uma viagem e eu estou pagando aqui para você e quando eu voltar, se precisar de mais alguma coisa, eu pago. Naquela hora, certamente, deu um nó na cabeça do cara que tinha perguntado para Jesus, que é o mesmo nó que dá na nossa cabeça. Porque a gente pensa, a gente acha que a gente é tão bom, que você se coloca no lugar de quem nessa história? Quem você acha que você é nessa história? O bom samaritano. Ou não? Qual de vocês aqui já não ouviu pastores pregarem na parábola do bom samaritano, dizendo que você tem que ser como o bom samaritano? Eu não vou pedir para levantar a mão não, para não ficar muito sem graça. Mas eu tenho certeza que muito pastor já chegou, não sei se aqui, mas talvez em outro lugar que você tenha ouvido dizendo, nós temos que ser como o bom samaritano, irmãos. Mas a parábola não diz a respeito disso. O homem que perguntou a Jesus era o homem caído morto na beira da estrada. O que Jesus quis mostrar é o seguinte, meu chapa, você pode ter adorado a Deus, como você disse que adorou, mas o negócio é o seguinte, você está morto.
E eu vou te falar um negócio. Se o samaritano não te salvar, você está no bico do urubu. Se o samaritano não te salvar, você está perdido. Em outras palavras, não é pela obediência à lei que você vai ser salvo. Você tem que dar sorte do samaritano passar, ver você morto e te salvar. Sabe qual é a sorte? Graça. Se Jesus não passar e tirar você da beira da estrada e te levar para um lugar e cuidar de você, já era. Você vai permanecer morto. E aí, o final da história, nós sabemos. Jesus inverte a pergunta. Ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus pergunta para ele: agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você é próximo de quem? Essa é a história do bom samaritano. Quem é que vai salvar você? Você está morto. Quem vai te salvar? Quem? Naquela época não tinha chapolim corolado, né? Eu não tinha. Quem vai te salvar? Ele ia ficar morto, meus irmãos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não confiar em mim, somente em mim, na minha graça, no meu favor, naquilo que eu posso oferecer a você, nada feito. Por isso, qual é o ensino do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo queria que aquele homem e que todos aqueles para quem ele pregava, bem como também todos nós, reconheçamos, meus irmãos, que nós estamos mortos à beira da estrada. Se o Senhor Jesus não passar próximo de nós e nos levar para a hospedaria, nós permaneceremos mortos. Por isso, o grande problema meu e de vocês, irmãos, é o pecado que tenazmente nos assedia. É o pecado que todos os dias nos faz negar o nosso Senhor. É o pecado que todos os dias afasta de nós a palavra da verdade e coloca no nosso coração desejos por outras coisas que não a palavra. O grande problema meu e o problema seu é o pecado, meus irmãos. Eu tento não pecar, mas não consigo. Os meus pensamentos deveriam ser totalmente puros, mas não são. Os meus desejos deveriam ser totalmente voltados para as coisas de Deus, mas eu coloco muitas vezes o meu coração desejando coisas deste mundo. A minha expectativa não deveria ser em pessoas, deveria ser em Cristo. Mas por causa do meu pecado, eu coloco a expectativa final nas pessoas, nos recursos. Eu não deveria confiar em mim mesmo, eu não deveria confiar no meu coração, porque o meu coração é mais enganoso do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Eu deveria confiar somente no Senhor e na sua graça. Mas volta e meia eu quero confiar nos meus recursos, quero confiar nos meus méritos, nos meus esforços, na minha inteligência, nos meus estudos, na minha busca por perfeição. Ao mesmo tempo que eu quero dizer aos irmãos que eu não sou um perfeccionista, mas eu quero me tornar perfeito nas coisas que faço, e tiro o meu olhar de Cristo e muitas vezes coloco o olhar em mim mesmo. Por isso eu quero dizer, meus amados irmãos, que o pecado tenazmente nos assedia. E nós precisamos pensar seriamente sobre isso, porque se não houver um sincero arrependimento de nossa parte, se nós verdadeiramente não pedirmos perdão a Deus pelas nossas dívidas, nós estaremos, meus amados irmãos, todos os dias fingindo um pouco mais, mascarando um pouco mais a nossa podridão,
como disse Jesus Cristo, como sepulcros caiados, que são por fora belos, pintados, bonitos, atraentes, mas que por dentro abrigam coisas podres, mortas. Eu sei, meus irmãos, que esta não é uma pregação agradável. Eu sei que esta não é uma pregação daquela do tipo, faça 10 coisas para ser feliz, como prosperar na vida. Eu sei que não é. Eu sei que essa é uma pregação que nos humilha, uma pregação que nos chateia, uma pregação que nos faz sair daqui meio cambaleantes, meio tortos, meio sem graça, meio sem querer conversar com o outro. Mas é isso mesmo, porque foi isso que Jesus fez para com aqueles a quem ele pregava. Os irmãos se lembram que em determinado momento Jesus foi tão duro na sua pregação que até mesmo os discípulos se assombraram, dizendo: olha, se o mestre continuar com estas coisas aí, não vai sobrar ninguém. E aí Pedro, que era aquele mais corajoso do conselho, cutucou e falou: Jesus, dá uma maneirada, a igreja vai, o povo vai embora. Jesus virou e falou assim: vocês também não querem ir, não? Pode ir. É esse tipo de sermão, meus irmãos, que nos humilha. Sim, Jesus falou de esperança, falou de graça, falou de vitórias, falou. Mas estas coisas vêm sobre nós depois que, primeiramente, nós nos arrependemos dos nossos pecados. A primeira pregação de Pedro, no Pentecostes, não foi falar em línguas. A primeira pregação de Pedro foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. A pregação do Evangelho envolve arrependimento, contrição. E é por isso, meus amados irmãos, que Jesus então nos ensina a orar dizendo: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Eu gostaria de fazer um desafio aos irmãos. Nessa semana, olhe para você mesmo. Não olhe para o outro. Porque uma das táticas do diabo é desviar o nosso foco. O diabo é especialista nisso. Ele quer que a gente ache culpa onde ela não está. O diabo, ele é mestre em burlar o diagnóstico. Porque ele sabe que se você tratar o sintoma e não tratar a doença, você vai continuar pecador e vai continuar desagradando a Deus. Então ele quer fazer você tratar o sintoma. Você trata o sintoma e pensa estar curado, mas você continua doente. Então não olhe para as outras coisas, não olhe para as pessoas. Ah, pastor, mas eu sou assim porque o fulano é que gera isso em mim. Sabe, pastor, eu sou assim irado, nervoso, tem hora que dá vontade de eu bater nas pessoas, porque o povo me irrita, pastor. O povo pisa no meu calo. Essa é uma tática demoníaca. O problema não são as pessoas, é você. Quem abriga uma ira descontrolada no coração é você. Ah, pastor, o negócio é o seguinte, eu falo a verdade mesmo. Fora de hora, meu irmão. A Bíblia diz que o sábio conhece o tempo e o modo. Beleza, ótimo você ser sincerão, mas na hora certa, do jeito certo. Faça um autoexame, querido irmão. Eu tenho feito isso. Quem me acompanha nas redes sociais, nas minhas postagens, perceberam que essa semana, inclusive, eu coloquei um texto assim. Porque de fato me lembrei de algumas coisas do meu passado, alguns comportamentos, algumas coisas que eu considero pecaminosas e que talvez criaram inclusive bloqueios entre mim, Deus, e entre mim e as pessoas. Arrependa-se. O profeta Ageu
trazendo a palavra de Deus, usou por 3 vezes uma expressão muito interessante, os irmãos podem conferir lá depois. Ageu disse assim: considere o vosso passado. Ele falava para o povo e dizia: considere o vosso passado. O que significa isso? Um exame genuíno, um exame profundo. Nós, meus irmãos, se abrigarmos o pecado, se não confessarmos o pecado, nós estamos provocando a ira de Deus. Ah, pastor, mas tem a graça. Sim, mas lembre-se de que Deus, em todos os momentos, mesmo aplicando sobre nós a graça, aliás, a graça é também uma forma de Deus nos capacitar para o arrependimento. A graça é um motivo interior, interno no nosso coração, para que os nossos olhos sejam abertos e nós nos humilhemos na presença do Pai. Então, meus amados irmãos, como a palavra de Deus nos ensina, devemos de fato colocar a boca no pó. Diz Lamentações, Jeremias, dizendo: talvez haja esperança, talvez. Ponha a boca no pó, arrependa-se. Traga pecados. Lembre-se de que quando Zaqueu converteu-se, ele prometeu, dizendo: Senhor, aqueles que eu defraudei, eu quero voltar lá e quero consertar o que eu fiz. Muitas vezes nós guardamos coisas do passado, e estas coisas vão crescendo, como aquelas ervas daninhas, crescendo no jardim, e se não forem arrancadas, elas provocarão, além do desastre com as boas plantas, provocarão também a feiura daquele lugar, porque o pecado enfeia as coisas. O pecado deixa tudo apodrecido, fedorento. O pecado não é bom. Então não cultivemos pecado em nossos corações. Quando você pensar em pecar, lembre-se do que Paulo disse em Romanos 6. Paulo disse: você não é obrigado a pecar. Deus deu graça a você para você resistir ao pecado. Resista. Não permita que a sua vida seja um lugar onde o pecado prospere. Pense nas suas falhas. Lute contra o pecado, conforme Hebreus 12:4. Na nossa luta nós ainda não temos resistido até ao sangue. Nós não sofremos o suficiente com o pecado, por isso ele toma conta de nós e nos escraviza. Sofra. É melhor sofrer, meus irmãos, aqui lutando contra o pecado, do que sofrer eternamente no fogo eterno do inferno. Portanto, arrependamo-nos dos pecados que tenazmente nos assediam, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos perdoe essas dívidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos trate como de fato nós merecemos, porque se Ele levantar a sua mão de ira sobre nós ou contra nós, nós estaremos perdidos como aquele homem que estava morto à beira do caminho. Eu não sei, meus irmãos, todos os problemas que acometem a sua vida, todos os desvios, todos os pecados, todas as tentações, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: todos nós somos pecadores. De outra coisa eu sei: todos nós que somos pecadores, somos tentados a pecar. Então, não há nenhum de nós aqui, nenhum de nós, que possa bater no peito, que possa se levantar e dizer: não, pastor, essa pregação não cabe para mim. Como aquele fariseu: obrigado, Senhor, que aquilo que o pastor pregou hoje lá não se aplica a mim, se aplica àquele outro lá miserável. Que nós sejamos como o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esta deve ser a nossa oração, querido irmão. E eu prometo orar assim durante a semana, por mim e por vocês, pela nossa igreja. E eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Cada um de per si orasse por si mesmo e orasse pela igreja.
para que Deus possa de fato fazer aquela purificação que só Ele pode fazer. Purificar nossos corações, nossas almas. Não há problema que Deus não possa resolver se nós nos submetermos à sua santa, soberana vontade. Não há problema para o qual Deus não tenha solução. Para Deus, tudo é possível. Não me importa qual o seu problema. Importa-me se você vai levá-lo até o Senhor, com humilhação, com dependência, com uma contrição sincera, dizendo: Pai, perdoa-me, eu tenho uma dívida com o Senhor, porque eu sou um mau marido, não cuido da minha esposa, sou um mau pai, não cuido dos meus filhos, me perdoa porque eu sou um crente meia boca, falo que sou crente para as pessoas, mas não sou, não sustento a minha igreja como deveria sustentar. Me perdoe, Pai, porque eu sou um filho miserável. Eu sei que tenho que honrar o meu pai e minha mãe, mas eu não faço isso. Irmãos, quando nós fizermos isto com o coração contrito, vocês mesmos darão testemunhos aqui de que houve restauração em nossa casa, em nossa vida e em nossa igreja. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei suas preces, as suas orações. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você crê nisso, ore comigo, não só agora, mas durante a nossa vida. Senhor nosso Deus, o quanto é difícil para nós reconhecermos que somos pecadores. E é difícil porque nós não somos totalmente cientes da gravidade do nosso pecado e do que ele é capaz de fazer contra nós, matando-nos lenta e diariamente, como aquela doença que vai corroendo todo o nosso interior, até que não haja mais o que fazer. Como é difícil, Senhor, percebermos os nossos pecados também, porque somos, apesar de vermos a doença, de vermos os sintomas da doença, nós não procuramos o tratamento. Nós ficamos nas periferias, tomando analgésicos, placebos, buscando orientações em lugares que não podem curar. Perdoa-nos na nossa falta de fé. Faça-nos olhar para Cristo, para o Teu Filho, aquele que é suficiente para não só curar a nossa doença, colocar-nos de pé, como também perdoar os nossos pecados. Foi isso que Ele fez, Senhor. Quando alguns duvidaram do Seu poder, dizendo que só Deus poderia perdoar pecados, Jesus então disse: olha, para que saibais que eu tenho autoridade sobre todas as coisas, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós cremos que o Senhor, por Teu Filho, é capaz de nos fazer andar nas nossas tristes doenças, sejam elas quais forem, porque o Senhor é o que cura a alma, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Teu Filho Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, é aquele que promete estar conosco todos os dias da nossa vida.
Então, Senhor, ajuda-nos a confiar nestas coisas e a descansar no Senhor. Ajuda-nos a colocar o nosso coração nesta suficiência, Pai Santo, para que tanto eu quanto meus irmãos lutemos diariamente contra o pecado que tenazmente nos assedia. Ó Deus, se são os nossos pensamentos, se tem algum irmão aqui que tem pensado coisas imorais, coisas pecaminosas, maledicentes, impuras, injustas, que o Senhor ensine a eles aquilo que Paulo disse em Filipenses, que o nosso pensamento deve ser ocupado por coisas que são puras, louváveis, amáveis, de boa fama, virtuosas. Se há irmãos aqui, ó Deus, que têm usado as suas mãos para o pecado, que o Senhor possa ensinar-lhes que é melhor cortar uma das mãos para ir para o céu do que viver neste mundo de maneira impura, e que assim, Pai Santo, possam, em nome de Jesus Cristo, renunciar ao pecado, livrar-se das tentações que porventura os conduzem a pecar. Dá-nos coragem, Pai, contra o pecado, que o Senhor nos ajude a vencer a ira, as gritarias, as blasfêmias, as murmurações, que o Senhor nos ajude a vencer estas coisas, porque a Tua palavra diz que aqueles que amam o Senhor e que andam conforme o Evangelho, eles não compactuam destas coisas que são obras da carne, mas eles são cheios do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei que nos acuse. Que o Senhor nos ajude a vencer, ó Deus, a nossa ira, os nossos pensamentos maus, a nossa má intenção, a nossa maledicência. Que o Senhor nos ajude a vencer o nosso desânimo, porque a Tua palavra diz que no Senhor nós temos força, o Senhor é a nossa força. A Tua palavra diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. A Tua palavra diz que a Tua palavra, lida e aplicada aos nossos corações, é que nos dá forças para vencermos os dados inflamados do maligno, as tentações. Ela é a espada do Espírito, ela é pura, santa. Que o Senhor nos dê, portanto, ó Deus, coragem para lutarmos contra qualquer pecado, contra qualquer tentação, arrependendo-nos, ó Deus, daqueles pecados que já temos cometido contra o Senhor, pedindo perdão primeiramente ao Senhor e, se necessário, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, às pessoas a quem temos ofendido. E que o Senhor, em nome de Jesus, possa, ó Deus, por meio do arrependimento do Teu povo, dar-nos um avivamento santo, genuíno, em torno da Tua palavra, para que, ó Deus, santificados no Senhor, nós possamos santificar o Teu nome, honrar o Teu nome, dignificar o Teu nome, para que esta igreja, Senhor, neste bairro, seja diferente, não nas suas formas, não nas suas programações, não nas suas estruturas internas, mas pelo modo santo, puro, vivo, sacrificial, de adorar o Teu nome e de viver para o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós Te pedimos estas coisas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Salvador e Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos para ficarmos de pé. Nós vamos receber a bênção. Os irmãos podem vir para cantarmos o amém final. Logo depois, assentados, nós teremos alguns breves avisos e recomendações. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai,
e que as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar.